como que a gente consegue analisar a presença de outliers? Basta a gente selecionar os nossos dados. Vocês podem vir aqui em análise, identificação de outliers e podem dar um OK. Lembrando, o Prisma vai trazer para a gente 3 principais testes pelos quais podemos avaliar a presença de outliers. Quais são os testes que o Prisma traz? O teste de Roth, o teste de Groups e o teste iterativo de Groups. Qual que é a diferença entre eles? O teste de Roth, ele vai encontrar mais outliers ao mesmo tempo na minha amostra. Então, se a minha amostra tiver 4 pontos discrepantes, esse método de Roth vai encontrar os 2 maiores pontos mais discrepantes da minha amostra e vai apontá-los como outlier. O teste de Groups, ele é um teste mais, digamos assim, conservador. Então, se a minha amostra tem 4 outliers, ele vai pegar apenas um ponto mais discrepante dessa minha amostra e identificar ele como ponto, como outlier, tá? Como ponto discrepante, como outlier. Então, o teste de Roth, ele vai mostrar mais outliers ao mesmo tempo. O teste de Groups, da minha amostra toda, ele vai indicar apenas um outlier presente na minha amostra. E o teste iterativo de Groups, iterativo significa repetido. É como se ele realizasse várias vezes o teste de Groups ao mesmo tempo. Então, se a minha amostra tem 4 outliers, ele vai lá, encontra o primeiro outlier, tira esse outlier da análise, vai realizar o teste de Groups novamente, encontrou o próximo outlier, tira, ele vai recalcular novamente, encontrou, tira, até ele mostrar todos os outliers presentes na minha amostra. Esse teste iterativo de Groups, ele não é tão recomendado por conta disso, porque ele vai buscar para a gente todos os outliers possíveis na minha amostra. E não é porque a minha amostra apresenta um ou outro ponto discrepante que esse ponto discrepante necessariamente é um outlier. Lembrando, a gente apresenta alguns critérios para determinar se os nossos valores discrepantes são outliers ou não. Quais que são esses critérios? Alguns desses critérios é, por exemplo, a gente avaliar como foi realizado esse experimento, como foi realizada a coleta da minha amostra. Houve algum tipo de interferência durante, por exemplo, a manipulação animal? Ou se a gente estiver trabalhando com pessoas, esse indivíduo faz uso de algum medicamento? Ele está passando por alguma situação que eu não sei? Se eu estou trabalhando com dosagem hormonal de indivíduos, esse indivíduo realizou o repouso correto? Ele teve algum tipo de estresse que a gente não sabe na família dele? Ou a amostra sanguínea desse indivíduo, ele realizou o jejum no tempo correto? Então, tudo isso são alguns detalhes que a gente tem que se atentar para verificar se realmente esse ponto discrepante é um outlier ou não, tá? Então, aqui o mais recomendado é a gente realizar o teste de Groups. Lembrando, mais um detalhe. Estamos falando de ANOVA para mensurações repetidas, tá? Objetos ou indivíduos pareados. Quando falamos de mensurações repetidas, se a gente encontrar um outlier, apenas um outlier no caso, a gente tem que excluir o indivíduo de todas as mensurações. Por quê? Porque senão fica estranho. Como que a gente vai comparar aquelas mensurações entre elas se está faltando um indivíduo, concorda? Então, se vocês encontrarem outlier em mensurações repetidas, é interessante que o indivíduo seja eliminado de toda a amostragem de vocês, tá? Então, eu vou realizar aqui o teste de Groups e não foram